Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai criar um pequeno projeto prático aqui. A gente vai criar um sistema de estoque bem simples, onde a gente vai ter os usuários, a gente vai ter os produtos e nós iremos manipulá-los. Bem, eu fiz aqui uma pequena estrutura de projeto, certo? Para a gente começar a desenvolver. E eu tive que fazer algumas alterações em alguns arquivos. Primeiramente, no nosso composer.json, eu adicionei uma dependência. Eu adicionei o que? Uma biblioteca de rotas, certo? Que é a plug-route que eu desenvolvi. E eu também fiz uma alteração do namespace, certo? Nosso namespace agora é src. E esse namespace, ele vai procurar pelos arquivos dentro da pasta source também. No nosso Docker Compose, eu já fiz algumas alterações a mais. Por exemplo, dentro do nosso serviço de site, antes ele apontava para o HTML, certo? Agora ele vai apontar para dentro de public. Ou seja, quando a gente acessar no navegador, ele vai redirecionar para o public. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi adicionar mais um container, certo? Essa imagem aqui do MySQL, a gente vai trabalhar com MySQL 5.7. Então o que vai acontecer? Quando a gente der o nosso Docker Compose Up, ele vai baixar uma imagem e vai subir esse container do MySQL. Eu tive que setar duas configurações aqui que ele pede, certo? A primeira é o database que a gente vai trabalhar e a segunda é a senha do usuário do MySQL. Por padrão, o usuário é o root, a gente pode fazer essa modificação, eu não vou fazer, e a gente tem que setar uma senha para ele. Eu criei um volume e se a gente vier aqui em cima, eu adicionei mais uma pequena configuração no nosso serviço de site, que é o que? Esse depends on aqui. Isso é coisa do Docker, certo? Para informar o que? Que esse serviço aqui ele só vai estar disponível após o serviço de banco de dados estar pronto. Então essas foram as alterações que eu fiz no arquivo do Docker Compose e do composer.json. No projeto, falando agora na estrutura do projeto, primeiramente eu apaguei tudo o que eu fiz, certo? Aquela pasta de classes lá, eu excluí ela de todos os seus arquivos. Eu criei aqui uma pasta public, certo? E dentro dela eu criei um index. O que esse index tem aqui? Basicamente ele só tem o carregamento do autoload do composer. Essa função aqui dir name com essa constante aqui dir vão me auxiliar a fazer esse carregamento, porque como a gente pode ver aqui, a gente está dentro da pasta public e o autoload está dentro da pasta vendor, que está no mesmo nível de public. Então a gente voltou um nível e entrou dentro da vendor e carregou o arquivo do autoload. Eu criei aqui também uma pasta de rotas para a gente definir todas as nossas rotas, e eu criei aqui uma pasta chamada source, que é onde a gente realmente vai trabalhar. Dentro dela nós temos o nosso application, nós temos o nosso domain e nós temos a nossa infraestrutura. O que significa? Application, pessoal. Application é que vai ser o nosso controlador, ela vai ser o nosso meio termo entre a nossa requisição e as nossas regras de negócio. O nosso domínio aqui, que ele vai ter? É onde a gente vai colocar realmente as nossas regras de negócio. E a nossa infraestrutura, o que ela vai ter? Ela vai auxiliar a camada de domínio, certo? Ou seja, digamos que para conectar com um banco de dados, para enviar um e-mail, serviços externos, a gente utiliza a camada de infraestrutura para isso. Ela que vai dar suporte às nossas regras de negócio. Basicamente, essa é a configuração que eu fiz, certo? E agora a gente já pode desenvolver tranquilamente. Bem, galera, a gente vai definir aqui uma rota, certo? Para a gente fazer alguns testes e verificar se está tudo funcionando. Eu vou vir aqui na documentação. Esse projeto aqui está no GitHub, certo? Eu vou copiar isso aqui, eu vou jogar para cá. Vocês podem ver aqui que ele está marcado aqui porque ele não encontrou, certo? A ideia não encontrou esses arquivos, não encontrou essas classes. A gente vai subir aqui os nossos containers com o Docker Compose Up. Ele vai baixar as imagens e vai subir os containers. Eu já tenho aqui, eu já fiz alguns testes aqui, então eu já tenho essas imagens baixadas. Ele vai subir só os containers pra gente. Deixa eu ver aqui se ele já criou a pasta vendor. Vou fazer aqui o
recarregamento. Ele já criou aqui a pasta venda, ele já baixou aqui essa dependência que eu setei. Como você pode ver, já alterou aqui, ou seja, ele já encontrou pra gente. E vamos fazer um teste, pessoal. A gente vai fazer um teste aqui, vai acessar a barra aqui. Antes de fazer esse teste, eu preciso fazer uma pequena configuração aqui. Plug route, eu vou entrar aqui dentro de vendor, R&D, plug route, examples, e eu vou copiar esse arquivo de htaccess aqui, certo? Que é uma configuração para o nosso servidor. Ou seja, qualquer requisição que a gente fizer aqui, ele vai redirecionar para esse index.php. E o que vai acontecer? A nossa biblioteca de rotas, ela vai pegar essa URL que a gente tentou acessar, vai fazer uma verificação se tem alguma rota definida para essa URL, e caso tenha, ele vai chamar a classe que a gente definir e o método definido também. Nesse caso aqui, ele vai chamar essa função, ou seja, quando a gente acessar a barra, ou seja, a rota barra, certo? Ele vai executar essa função aqui. Vamos fazer um teste, se está tudo funcionando direitinho. Como a gente pode ver, funcionou, pessoal. Ou seja, aqui a gente está trabalhando com uma função, certo? A gente vai trabalhar com as nossas classes. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui algumas configurações. A gente vai definir aqui logo algumas pastas que a gente vai trabalhar, certo? Primeiramente, dentro de application, eu vou criar aqui um diretório chamado controllers, certo? Dentro desses controllers aqui, eu vou criar um arquivo, uma classe chamada user. Como a gente pode ver, a ideia já me ajuda, certo? Com o namespace. Eu vou criar aqui dentro de domínio um diretório também chamado user, e dentro dele eu vou criar um serviço chamado user service. Na infraestrutura eu vou criar aqui o diretório de persistência, certo? Que é onde a gente vai manipular o banco de dados. A gente vai se conectar ao banco de dados. Posteriormente eu vou criar mais algumas coisas, certo, pessoal? A gente vai ver isso com o tempo. Bem, como é que é o funcionamento, o fluxo disso aqui? Eu quero que vocês pensem em departamento. Se a gente vai em alguma coisa do governo, por exemplo. Pessoal, a gente fez uma requisição, certo? Ou seja, vai chegar para os nossos controladores. Os nossos controladores é como se fosse um balconista, certo? Então a gente chegou para o balconista e solicitou alguma coisa. O nosso balconista, ele vai levar essa solicitação ao responsável. O responsável, ele vai o quê? Ele vai em busca dessas informações. Se ele precisar de algo que seja externo a ele, ele vai fazer essa solicitação, ele vai receber os dados, ele vai preparar a documentação necessária e vai retornar para o nosso balconista, e o balconista vai nos entregar. Então, basicamente, esse é o fluxo. Então, a gente vai fazer uma requisição, a requisição vai chegar aos controllers, os controllers vão chamar um serviço, o serviço da gente, se for necessário fazer algo com o banco de dados, se for necessário enviar um e-mail, se for necessário fazer uma validação ou qualquer outra coisa externa, ele vai fazer isso, certo? E vai me retornar alguma coisa se necessário. Então, eu acho que isso foi uma bela analogia para vocês entenderem o funcionamento desse sistema. E o que a gente vai fazer aqui no nosso serviço aqui? O que esse serviço ele vai ser responsável? Ele vai ser responsável pelo quê? Por listar todos os nossos usuários, certo? Ele vai ser responsável por criar, certo? E o que ele vai criar? Ele vai precisar de informações, certo? Então, eu já vou pedir aqui um array de informações. Opa, eu vou padronizar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. A gente também vai poder atualizar uma informação. O que essa atualização ela vai pedir, pessoal? Eu vou pedir primeiramente um inteiro, que é um ID, e depois eu vou pedir um array de dados, certo? Eu vou poder também destruir uma informação, destruir um usuário. Então, eu vou adicionar aqui um destroy, onde eu só vou pedir
o ID, certo? Então a gente vai executar algumas coisas, certo? Só que o que acontece, pessoal? Aqui a gente vai trabalhar com um banco de dados, certo? A gente vai já criar uma classe para se conectar com um banco de dados. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: para nossa classe funcionar, ela vai precisar de algo que se conecte com o banco de dados. Então, cada método nosso aqui vai trabalhar com um banco de dados. O nosso método index ele vai listar, o create ele vai criar, o update ele vai atualizar e o destroy ele vai remover um dado. Então, a gente pode passar, a gente vê aqui que a gente tem uma dependência, certo? E como é que a gente pode trabalhar com essa dependência? Vocês lembram de agregação? Onde a gente tinha uma classe aqui, onde a gente criava uma classe dentro de user service, a gente pode fazer isso aqui. Então a gente vai ter a nossa classe de conexão com o banco de dados. A gente já vai criar logo ela aqui. Eu vou vir aqui e criar a classe connection, certo? Primeiramente eu vou criar um método aqui, connect. Eu vou envolver ele dentro de um try catch aqui, eu vou explicar mais na frente. New PDO MySQL host 127.0.0.1, certo? Aliás, desculpa que é DB, já que está no nosso container. O DB name no caso é teste. O usuário é root e a senha do usuário também é root, certo, pessoal? A gente pode setar aqui uma configuração interessante aqui do PHP, que é o set attribute, que é o que? Que caso aconteça algum erro, ele gera uma exceção para mim. Então, pdo att rmode, e aqui eu vou dizer que é pdo rmode exception, ou seja, qualquer erro ele vai me gerar uma exceção. E por que eu vou fazer isso? Porque aqui, pessoal, eu vou dar um catch, ou seja, se ele vai tentar executar essa funcionalidade aqui, caso dê alguma exceção, vai cair nesse catch aqui. Então, pdo exception, eu vou chamar de exception aqui, e aqui eu vou dar um eco na mensagem da exceção, certo? Galera, talvez vocês estejam aqui achando um pouco diferente essa barra invertida aqui, mas por que ela existe? Pelo seguinte, se eu tirar essa barra invertida, ela vai procurar esse PDO aqui dentro de source, certo? Aliás, nesse caso, dentro de persistência, da pasta persistência, porque ela vai entender que esse PDO aqui está no mesmo namespace da classe conexão. Só que ela não tá, ela é do PHP, é algo que não está no nosso controle. Então a gente dá uma barra invertida e diz assim: Composer, essa classe aqui, ela não é desse namespace não, viu? Básica, a grosso modo é isso, pessoal. Bem, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai dar um return em PDO. Vou dar um espaçozinho aqui. Pronto, pessoal. A gente tem o que? Uma classe que se conecta com o banco, certo? E essa classe que se conecta com o banco, ela vai me retornar uma conexão. Aí, eu ainda não testei isso, certo, pessoal? A gente vai ver, a gente vai configurar o banco mais na frente. Mas o que a gente pode fazer aqui? Como todos os meus métodos trabalham com o banco, a gente podia fazer o que aqui? Passar essa dependência para o método, ou seja, todo método nosso ele recebe uma conexão. Isso não é bom, porque toda vez a gente vai ter que passar a conexão. Aí a gente pode utilizar a composição, que também não é uma boa coisa, e eu vou explicar o porquê agora. Lembra, galera, nós temos dois objetos, onde um objeto é responsável por criar o outro, certo? Só que nesse caso aqui, não é nem o maior problema. O maior problema são dois, aliás. Primeiro, que o meu domínio ele está enxergando a minha conexão.
Porém, e se eu alterar essa conexão aqui? Eu vou ter que mexer no meu domínio. Ou seja, o meu domínio ele só tem que enxergar em volta dele. Ou seja, ele só tem que enxergar o que está dentro do domínio dele. Ele não tem que enxergar fora. Certo? E infraestrutura é uma camada fora dos meus domínios. Um outro ponto é se a gente fosse fazer um teste. Digamos assim, digamos que a gente já tem aqui implementado toda a nossa lógica, certo, pessoal? E o nosso user service, ele recebe a conexão para fazer, aliás, ela cria com agregação, né? Toda a estrutura e toda a estrutura necessária para a gente poder utilizar o user service. Só que se a gente fosse fazer um teste, a gente ia ter que ter um banco criado. Por quê? Porque o connection ia ter que se conectar ao banco para a gente poder executar. Já se a gente não utilizar a agregação, se a gente utilizar a dependência, a gente pode ter uma classe que simule essa conexão com o banco, certo? Então, a gente ainda pode melhorar isso. Como? A gente tem uma dependência aqui, pessoal, que é para toda a nossa classe, certo? Como a gente pode notar aqui, o index, o create, o update e o destroy, eles vão utilizar de banco de dados. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso utilizar tanto composição, como eu posso utilizar agregação, certo? Nesse caso eu vou optar por agregação. Só que tem que ser notado uma outra coisa. Nós estamos informando que a gente está passando banco de queries aqui. A gente vai fazer queries, ou seja, a gente vai pegar coisas do banco. Só que a gente está pegando isso e jogando para nossa regra de negócio, o que não é bom. Por quê? Caso o nosso banco mude e nós tenhamos queries aqui um pouco mais avançadas que usem algum recurso do banco, nós iremos ter que pesquisar em todas as nossas classes de regra de negócio para fazer essa modificação. Então, qual é a boa prática? É nós dividirmos responsabilidades. Igual a gente já fez aqui. A gente não já dividiu a responsabilidade de conexão com o banco? A gente não dividiu a nossa responsabilidade de serviço? A gente não dividiu a nossa responsabilidade do controlador? Então a gente vai jogar essas queries, essa responsabilidade de lidar com o banco de dados para outro lugar. E esse outro lugar o que? Vai ser o nosso domínio? Não, porque não é responsabilidade do nosso domínio executar a query, não. A responsabilidade do nosso domínio é só trabalhar em cima dos dados. Ele não precisa se preocupar como esses dados vão vir. Ele precisa se preocupar com os dados, se os dados são aqueles e se ele vai conseguir trabalhar com aqueles dados. Então, dentro de infraestrutura, a gente vai criar um novo diretório aqui chamado repository. Esse daqui também é um padrão, certo? Dentro dele, a gente vai criar uma classezinha aqui chamada user repository, certo? E dentro dela, pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou criar aqui primeiro um método de listagem, certo? Bem simples. E como esse repositório ele é o responsável por lidar com o banco de dados, é ele que tem que se preocupar em receber a conexão com o banco de dados. Não é o nosso domínio, não. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar um atributo privado, certo? Chamado connection. Dentro do construtor, eu vou fazer o que? Eu vou receber essa conexão. Eu ainda não vou criar a composição. Porque lembre-se, galera, composição vai deixar o nosso sistema engessado. Isso não é bom. E caso eu mude a conexão do banco de dados, eu não trabalho mais com banco relacional, nesse caso que a gente vai utilizar o MySQL, né? Eu fosse utilizar um banco não relacional, eu ia ter que fazer a modificação que ia afetar absurdamente o nosso sistema. E nesse caso aqui, é justamente isso que a gente está evitando, ter que fazer inúmeras alterações no sistema. Então, a gente vai receber aqui uma classe conexão, a gente, certo? Basicamente. E a minha conexão, ela vai receber essa conexão aqui, pessoal. Ou seja, aqui eu já vou conseguir estar conectado com um banco de dados, certo? E aqui eu já vou conseguir manipulá-lo.
Então, o nosso user service aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um atributo privado aqui chamado repository, certo? No construtor dele, eu vou passar o user, eu vou tipar aqui para user repository, certo? E o meu repository, vai receber esse user repository aqui. Bom, galera, a gente já conseguiu desacoplar mais a nossa aplicação. Só que a gente ainda tem um problema. Que problema é esse? O nosso domínio, ele depende de um repository que está na camada de infraestrutura. Ou seja, se aquele domínio mudar, a gente vai ter que mudar alguma coisa no nosso domínio aqui. Ou seja, se lá o método list aqui não for mais, alguém alterar, uma outra pessoa, um outro desenvolvedor do seu sistema, alterar a list para read, por exemplo, essa alteração vai ter que ser feita também no meu serviço. E como a gente pode evitar isso? A gente pode dizer para o nosso serviço quais são as suas dependências, quais são os tipos das suas dependências, o que as suas dependências precisam ter. E como a gente pode fazer isso? A gente pode criar um tipo abstrato de dado. A gente vai utilizar a herança aqui? Não, a gente não vai utilizar a herança. A gente vai utilizar um outro recurso da linguagem para fazer isso. A gente vai criar uma interface. Criar aqui. A gente vai criar aqui user repository, certo? Ele é uma interface. Como a gente pode ver aqui, galera, a criação da interface é o que? É o nome interface, certo? É uma palavra-chave do PHP também, seguida do nome dessa interface, seguida da abertura e fechamento de chaves. E o que é uma interface? Pessoal, uma interface é como se fosse um contrato, certo? Ou seja, ela vai delegar às classes que implementarem essa interface o que essas classes precisam fazer. Bem, uma interface ela também não pode ser instanciada, certo? Ela não pode ser criado um objeto dessa interface e ela não contém atributos. Ela só contém assinaturas de métodos. Em outras linguagens, eu já vi que em interfaces a gente pode ter métodos implementados. No PHP isso não é possível. Então a gente vai criar aqui, por exemplo, pessoal, um atributo public function, certo? Chamado list, por exemplo. E agora a gente vai dizer para o nosso serviço que a gente não vai utilizar esse user repository aqui da nossa camada de infraestrutura, não. A gente vai dizer que a gente recebe que a nossa dependência é esse user repository aqui, pessoal. Certo? Então a gente acabou de inverter a dependência. A gente não depende de agente externo. O agente externo é que depende das nossas regras de negócio. Ou seja, as nossas regras de negócio é que dominam a nossa aplicação e não o inverso, e não as dependências que dominam a aplicação. Ou seja, nesse caso, caso a gente crie um objeto user service, a gente vai precisar passar para ele algo que seja desse tipo aqui. Ou seja, a gente acabou de criar um tipo abstrato de dado. Que tipo abstrato de dado é esse? O tipo user repository. O que ele vai conter? Esse tipo abstrato de dado aqui. Inicialmente, ele só vai conter esse método. Uma coisa importante aqui que eu não sei se eu falei na aula de herança é que, assim como na herança, a interface e a herança, quando elas são utilizadas aqui para tipar alguma coisa, significa o quê? Que todo método que implementar uma interface ou que estender uma outra classe só será enxergado os métodos dessa interface ou da herança herdada, certo? Então, digamos assim, pessoal, esse meu user repository aqui, eu já vou fazer essa implementação, certo? Ele vai implementar de user repository, pronto. A gente já fez esse método aqui. Uma coisa importante para me dizer aqui a vocês é que, diferente de uma herança, que a gente só tem herança simples, numa interface a gente pode implementar N interfaces diferentes, ou seja, a gente pode ter N tipos diferentes. E continuando aqui o que eu estava falando anteriormente, é que
Se a gente tiver aqui um outro método qualquer, certo? Um outro método qualquer dentro desse user repository aqui, e a gente for criar um objeto user service, onde a gente vai passar esse user repository para ele, certo? Já que agora ele é um tipo user repository do meu domínio. Aqui dentro a gente só vai enxergar o método list. A gente não vai enxergar o outro método criado por user repository. Por quê? Porque aqui a gente está informando que o tipo do parâmetro é o user repository, ou seja, o user repository é o pai, é ele quem manda. O user repository não tem esse outro método aqui. Como é que eu vou enxergar um método de um filho? Como é que eu vou ter um método de um filho, digamos assim? Não tem como eu fazer isso, certo? Eu posso ter ações do pai, digamos assim, na herança. Eu herdei características do pai. Como é que o pai vai dar uma característica de um filho? O pai não herda uma característica de um filho. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Por que a gente fez isso, galera? Desacoplamento. Eu quero que vocês lembrem essa palavra aqui. Desacoplamento. Ou seja, se a gente for fazer um teste agora, o que a gente pode, o que a gente ganha? A gente pode criar uma classe qualquer que implemente esse repositório aqui do meu domínio e simule a listagem de um usuário. Ou seja, a gente não precisa ter um banco de dados. Vocês viram o ganho que eu acabei de ter aqui? Ou seja, se eu quisesse, se eu chegasse numa empresa, eu tivesse um sistema que fosse amarrado e para mim fazer um pequeno teste nesse sistema, eu ia ter que ter um banco de dados configurado, com as tabelas configuradas, certo? Desse jeito aqui não, eu consigo executar um teste nesse sistema para saber se o sistema está funcionando corretamente, sem precisar manipular nada do banco. Ou seja, a gente ganhou. E isso, galera, é um pensamento orientado a objeto, que a orientação a objeto ela é voltada à reutilização de código. A gente aqui, reutilização de código, confiabilidade no código, manutenibilidade no código, a gente ganhou aqui nesse caso com manutenção, certo? Além disso, nós dividimos a responsabilidade. Então, galera, recapitulando aqui, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai enviar uma requisição. Essa requisição vai chegar aqui para o nosso controlador, que seria o nosso balconista, digamos assim. O nosso balconista ele vai pegar o que você quer, vai entrar numa sala de um departamento e vai falar com o responsável por esse departamento. Olha, que seria o nosso user service. Olha, cara, me traz aí todos os usuários, certo? Nesse caso aqui, a gente precisa de uma dependência, certo? No mundo real, ele iria buscar essa dependência, digamos assim. Aqui, a gente vai passar essa dependência para ele. Aí ele vai chegar aqui com essa dependência, que ela é a responsável por lidar com o banco de dados, vai dizer, dependência, me manda aí todos os usuários. Essa dependência aqui, esse repositório aqui, que é o responsável por manipular o banco, vai trazer todos os usuários, vai retornar para o user service. Caso seja necessário, o user service vai fazer alguma coisa, certo? Algum processamento, depende da sua regra de negócio. Nesse caso aqui, ele não vai fazer nada. Ele vai me retornar para o meu balconista e o balconista vai me retornar. Então, esse daqui foi o fluxo da nossa aplicação. Bom, galera, acredito que por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente já vai configurar o banco de dados e a gente já vai começar a inserir usuários. Até mais.